Projeto Integrador 2, turma 4N.6, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Título da pesquisa: Metodologias ativas para o ensino-aprendizagem assíncrono eficiente. Integrantes da equipe: Alexandre Rosa da Rocha, RA 2001-425. Ingrid Raimundo Gomes, RA 2005-743. Michele da Silva Salineiro, RA 2007-967. Wilson Aparecido de Oliveira, RA 2000-462. Orientadora: professora Helena Mendonça. Design Thinking. Além das características técnicas de uma pesquisa científica, o Design Thinking aparece como um processo metodológico capaz de alcançar possibilidades de resolução de problemas aplicados em ambientes diversos. Dentre eles, destaca-se o seu uso na esfera da educação. O Design Thinking foi o processo metodológico escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, ele será o delimitador das etapas de desenvolvimento, desde a introdução até a conclusão, sendo dividido em 4 etapas. Primeira etapa, imersão, empatia. Segunda etapa, definição do problema. Terceira etapa, ideação. E quarta etapa, prototipação. Vamos falar de aulas assíncronas. O que são aulas assíncronas? Aulas assíncronas são aquelas que não ocorrem por transmissões ao vivo, e sim por intermédio de gravações. As principais vantagens das aulas assíncronas são a flexibilidade de tempo, autonomia e letramento digital. Vamos falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas pelos professores do ensino público estadual no período de pandemia. O Google Sala de Aula é utilizado para a postagem de atividades e devolutiva de resultados. O Centro de Mídias da Educação de São Paulo, CMSP, para assistir às aulas, tanto no formato online, síncrono, como aulas gravadas, assíncrono, que são disponibilizadas no repositório do Centro de Mídias. Esta ferramenta também possui atividades que são disponibilizadas no final de cada aula. A SED, Secretaria Escolar Digital, possui opções para que o professor verifique quem está assistindo às aulas do CMSP, permitindo uma análise mais adequada do aluno durante o bimestre. As metodologias ativas de aprendizagem apresentam como principal característica colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem, assim como estabelecer um papel ativo do aluno na construção e criação de seus conhecimentos. Nessa abordagem, o aluno se torna o protagonista do seu ensino. Ela estimula o aluno a buscar de forma ativa o seu conhecimento e a participar do seu projeto de aprendizagem. Ela também contrasta com o modelo de ensino tradicional, na qual o aluno recebe o conteúdo de forma passiva e o professor é o detentor de todo o conhecimento. Alguns tipos de metodologias ativas são ensino híbrido, sala de aula invertida, rotações por estações, laboratório rotacional, modelo flex, gamificação, storytelling e aprendizagem baseada em projetos e problemas. Ferramentas digitais. Com a desconstrução do modelo de ensino tradicional, com a necessidade de desenvolver novas habilidades aos estudantes e com a dominância das tecnologias em nosso cotidiano, assim como também devemos mencionar que a pandemia do Covid-19 acelerou o processo das aplicações das metodologias ativas na educação, mas especificamente a utilização desta através de recursos de educação remota, já que uma das exigências desse cenário atual foi a necessidade do distanciamento social. Com o apoio das tecnologias e podermos ser utilizados de forma remota, alguns aplicativos que vêm ganhando terreno para o ensino,
Eles são o YouTube, Jamboard, Kahoot e podcasts. Plano de aula, solução inicial. O plano de aula foi desenvolvido para atender ao requisito de solução para este projeto integrador. Assim, o projeto foi pensado em 2 momentos de aulas assíncronas, de duração de 50 minutos cada. Para cada aula, foram definidas sequências de atividades a serem desenvolvidas. Os objetivos definidos para a primeira aula são: conceituar o estilo textual narrativo utilizando o vídeo do YouTube. Utilizar podcasts para explicar as atividades. Promover fixação do conteúdo por meio da gamificação. Explicar para os alunos as atividades de produção de podcasts e a produção textual. Plano de aula. A solução final é o desenvolvimento de um plano de aula, o qual foi construído a partir das etapas da presente pesquisa. A primeira aula está dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, os alunos irão assistir a uma videoaula do YouTube, que apresentará a estrutura do texto narrativo. Na segunda etapa, os alunos irão ouvir um podcast elaborado pela professora, no qual obterão todas as informações sobre a produção individual de um podcast, uma narrativa oral. Na terceira etapa, os alunos irão verificar o nível de assimilação dos novos conceitos de textos narrativos, por meio de um jogo online, Kahoot. Na quarta etapa, os alunos terão que produzir um texto narrativo, cuja função será de promover a habilidade escrita e também servirá de roteiro para a produção do podcast. A segunda aula está dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, os alunos irão assistir a uma videoaula do YouTube que apresentará a importância da reescrita. Na segunda etapa, os alunos irão fixar os conteúdos apresentados pela videoaula na elaboração de uma reescrita da produção narrativa, corrigida e devolvida pela professora pelo Google Classroom. Na terceira etapa, os alunos irão acessar o Drive da turma, onde estarão disponíveis todos os arquivos podcasts, produzidos individualmente. Encerramento. Polo Campo Limpo 1, Grupo 4N.6, Projeto Integrador 2.